Graça e paz, tudo bem com você? Hoje nós vamos dar sequência na nossa leitura. Nós vamos ler o livro de Jó, capítulo 21, do 17 ao 34. Nós paramos aí no versículo 16, na quinta-feira. Na sexta eu não consegui gravar por demandas aqui do dia a dia mesmo. E eu tô com uma tosse chata, uma rinite, enfim. Mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Então abre aí sua Bíblia comigo, Jó 21, do 17 ao 26, amém? Eu tenho por título aqui Palavras Vazias, amém? Aí nós vamos ler do 17 ao 21 e depois a gente dá sequência. Quantas vezes se apaga a lâmpada dos ímpios? Quantas vezes lhe sobrevém a destruição? Quantas vezes Deus, na sua ira, os faz sofrer? Aqui já tá falando dos ímpios ainda, tá? Quantas vezes são como a palha diante do vento e como a poeira que é levada pela tempestade? Vocês dizem que Deus reserva o castigo do perverso para os filhos dele, mas é ao perverso que Deus deveria punir, para que o sinta. Seus próprios olhos devem ver a sua ruína, que ele beba do furor do Todo-Poderoso, porque depois de morto e acabada a contagem dos seus meses, que interessa a ele a sua casa? Então aí Jó continua, o seu argumento em relação à prosperidade dos ímpios. Ele contesta a ideia de que Deus castiga os ímpios em vida e que, portanto, a morte para eles é uma bênção. Então ele diz ali que para eles, se eles morrerem, para eles é bom, Ele fala mais ou menos isso. Como cristãos, muitas vezes acreditamos que Deus é um juiz justo e que ele pune os pecadores de acordo com seus atos. No livro de Jó a gente está passando a entender várias coisas aí que, por vezes, a gente olha meio por cima a situação e não é bem como a gente imaginava, No entanto, nesses capítulos que lemos, mostra que a justiça de Deus nem sempre é visível em nossas vidas e que podemos não entender completamente seus caminhos, na maioria das vezes, Pra falar a verdade, a gente não entende aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas e seguimos ali por fé. É isso que nos move. Isso também nos faz refletir sobre a natureza da morte e a sua relação com o pecado. Nem todos que morrem ou todos que sofrem foi porque pecaram, Nós temos visto isso aqui na vida de Jó. Não é porque Jó está sofrendo que ele pecou. A morte é frequentemente vista como uma punição pelo pecado, mas Jó nos lembra que nem sempre é assim. A morte pode ser uma bênção para aqueles que sofrem, mas também pode ser um alívio para aqueles que vivem em prosperidade, sem se arrepender de seus pecados. Então, muitas vezes a gente vê alguém ali que está sofrendo com enfermidade, alguma coisa, a gente sempre fala, poxa, que bom, essa pessoa descansou. É um alívio para ela, E assim como as pessoas que vivem em seus pecados, pode ser um alívio à morte, Porque vivia ali numa vida toda pecaminosa. Para nós, a morte é a esperança de nos encontrar com o Senhor na glória. Essa é a nossa esperança, aquilo que nos motiva. Então, a morte pra gente não é um motivo de tristeza, e sim um motivo de alegria, porque estaremos com o Senhor. A sabedoria humana tem limites, como temos visto isso aqui, Porque cada um se diz mais sábio que o outro, Como nós temos visto isso aqui? A sabedoria tem limites, a nossa, E Deus trabalha de infinitas formas. Por mais que venhamos tentar entender os planos de Deus, muitas vezes não conseguiremos, e não vamos entender. E às vezes a gente não entende só naquele momento, e depois acontece uma coisa ou outra e você fala, ah, tá, agora entendi. E tem horas que você realmente não entende os planos de Deus. E é assim, Deus age da forma que Ele quer, como Ele quer, e é assim, a gente só vai andando por fé. Nós vamos continuar a leitura aqui, estamos no capítulo 21, vamos ler o versículo do 22 ao 26. Será que alguém pode ensinar algo a Deus, a Ele que julga os que estão nos céus? Um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, com seus baldes cheios de leite e os ossos repletos de tutano. Outro, ao contrário, morre com o coração cheio de amargura, não havendo provado o bem. Juntamente jazem no pó, onde os vermes os cobrem. Nesse trecho ali que a gente leu agora, do 22 ao 26, apresenta o argumento de Jó em relação à morte dos ímpios. Ele contesta a ideia de que Deus corta a vida dos ímpios. Jó argumenta que Deus age de maneira que não podemos compreender, como eu disse aqui anteriormente, Ele trabalha da forma que Ele quer e muitas das vezes nós não vamos compreender os caminhos de Deus, os planos que Ele tem para nós. Muitas vezes Ele permite que os ímpios vivam em idade avançada, enquanto outros jovens, que possivelmente bondosos ou não, morrem, Como eu disse aqui outro dia. Tem algumas perguntas que, se a gente parar pra ficar fazendo, a gente vai acabar ficando com um pouco de dificuldade na nossa fé, vamos falar assim, Porque, assim, não existem algumas explicações para certas respostas. Por exemplo, por que um bebê morre? É uma pergunta complicada, Por que um jovem foi atropelado e morreu? Por que uma pessoa boa sofre? Não tem resposta para essas perguntas. Deus trabalha de infinitas formas e Ele trabalha da forma que Ele quer. Cabe a nós, sem compreender mesmo, aceitar a vontade do Senhor. Como eu disse aqui, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável a Ele. Ele sabe o que é melhor para nós. Nem sempre vai coincidir com a nossa vontade, mas temos que crer que a boa vontade dEle vai nos alcançar e vai dar tudo certo. Temos que ter essa certeza. Jó argumenta
todos os seres humanos, tanto os justos quanto os ímpios, acabam no pó da terra e são consumidos por vermes. Aqui no final do 26, né, ele fala isso. Isso nos lembra que a vida terrena é temporária e que devemos dar importância à vida eterna que teremos com Deus. Então nós temos que focar naquilo que nós queremos alcançar ali com o Senhor e não ficar focando nas coisas da terra, né? Precisamos nos atentar de não julgar as pessoas com base na saúde que elas têm ou nas riquezas que elas possuem. Pois a riqueza material nem sempre é sinal de retidão. Nós falamos aqui, né? Desculpa. Nós falamos aqui anteriormente que prosperidade não é uma pessoa rica, uma pessoa cheia de dinheiro no bolso. Muitas pessoas ricas, cheias de dinheiro no bolso, têm um vazio dentro dela que só Deus preenche, né? Nós sabemos que prosperidade está muito além disso, né? É você ter um momento ali, uma vida, né, de paz em todos os aspectos da sua vida. Isso sim é ter prosperidade, viver pleno, totalmente pleno, né? Em paz com todas as coisas. Então a riqueza material nem sempre é sinal de retidão, né? E a doença nem sempre é sinal de pecado. Basta olharmos para Jó, né? Então aí a gente tem uma contradição aí. Nem sempre a riqueza vai ser uma coisa boa na vida de alguém, porque quantas pessoas que a gente não conhece, ou que sabe, né, que fazem coisas erradas e são ricas, né, assim, porque usam ali de meios errados para juntar aquela riqueza, né, então não vivem no caminho do Senhor, né, não vivem no caminho correto. E quantas pessoas que estão sofrendo e não pecaram para estar sofrendo, que é o caso de Jó aqui. Temos aprendido isso, nem todo nem todo sofrimento é resultado de pecado, nós temos aprendido isso aqui, né. Podemos ser enganados pelo que vemos na superfície. Precisamos vigiar nosso olhar, vigiar o que a gente tem visto no outro, não olhando por fora, sabe? O que ele tem, o que ele mostra ser, mas procurando, tentar, né? Não olhar para a aparência, buscar a verdadeira natureza do coração humano. Como é difícil, né? A gente tem um hábito, infelizmente, assim, de ser muito julgador, né? A gente olha e já aponta ali, né? E que Deus possa tratar isso em nós, porque é bem difícil, mas que o Senhor possa vir com misericórdia sobre a nossa vida. Nós vamos ler aí os versículos finais do 27 ao 34, tá? 27. Desculpa. Eis que eu conheço os pensamentos de vocês e os planos injustos que fazem para me prejudicar. Porque vocês perguntam, onde está agora a casa do príncipe? E onde ficou a tenda em que moravam os ímpios? Será que vocês nunca interrogaram os que viajam? E não levaram em conta as suas declarações? Que o mal é poupado no dia da calamidade e é socorrido no dia do furor? Quem lhe jogará na cara o que ele fez? Quem o fará pagar pelo que ele fez? Finalmente levado à sepultura. Sobre o seu túmulo se faz vigilância. A terra do vale que o cobre é leve. Todos os homens o seguem, assim como são inumeráveis os que foram adiante dele. Como então vocês querem me consolar com palavras vazias? Nas respostas de vocês só há falsidade. Aqui o título que eu tenho na minha Bíblia dessa parte vocês querem me consolar com palavras vazias, né? E eu coloquei como título aqui também pra nós, né? Palavras vazias, porque é isso verdadeiramente que muitas vezes a gente fala pro outro, né? Quando a gente precisa ali aconselhar alguém. E muitas vezes a gente ouve isso, né? A gente quer ali uma palavra de conforto, uma palavra de incentivo, às vezes, né? E às vezes a gente só ouve palavras vazias, que o Senhor possa tratar isso hoje no nosso coração, né? Nos nossos ouvidos, na nossa boca também. Aqui Jó conclui o seu argumento em relação à prosperidade dos ímpios. Nós vimos aí o discurso de Jó, né? A resposta de Jó, no capítulo 21. E aí finaliza, e no próximo que a gente vai ler já é a fala de Elifaz, aquele primeiro amigo que falou, né? Ele não acredita, Jó não acredita que a riqueza e a prosperidade são sinais da bênção de Deus. E argumenta que muitos ímpios vivem sem sofrer as consequências do seu pecado. Quantas pessoas nós conhecemos, né? Vamos falar até de nós mesmo. Que nós às vezes olhamos e falamos, poxa, essa pessoa só faz tudo errado e parece que a vida dela tá indo assim muito bem. E a gente, que às vezes vive tão certinho, passa por adversidades. Mas será que a gente tá vendo a essência daquela pessoa mesmo, assim, o fundo dela? Ou a gente tá olhando somente pra aparência, né? Porque olhar por fora é fácil, né? Mas só quem sabe como estamos por dentro é o Senhor, né? Que nós possamos parar de olhar para a aparência do outro, né? Jó que argumenta sobre isso, que a riqueza e a prosperidade nem sempre são sinais da bênção de Deus. Muitas pessoas que a gente conhece são ricas e não estão vivendo a bênção de Deus, estão muito longe do Senhor, né? Jó está mostrando o outro lado aos seus amigos, que só acreditam na verdade de que quem sofre pecou. E sabemos que não é bem isso, né? Jó estava sofrendo, mas ele não tinha pecado. E aí Jó traz uma outra perspectiva para eles, né? Mostra um outro lado para eles, que os ímpios muitas vezes só vivem muito tempo, né? E parece que eles não são castigados pelo Senhor. E aí Jó traz uma outra visão para esses amigos, né? Que são tão sábios, né? Meu Deus, eles têm tanta sabedoria e eles estão ali só na acusação, né? Por tantos capítulos que a gente passou aqui. Precisamos confiar em Deus mesmo quando para nós tudo parecer incerto. Precisamos viver na verdade, crendo na justiça de Deus e ter paciência no processo. Como é difícil, né? Jó aqui, em nenhum momento fala que ele passou o processo sorrindo e cantando, né? Com certeza foi um processo doloroso, difícil, mas ele passou.
acreditando que o Senhor ia tirar ele dessa situação. Que nós possamos hoje também confiar nisso. Os nossos processos não são infinitos. Né? Eu estava lendo um livro, eu até mostrei aqui um outro dia que eu estava lendo, né, esse livro, Fase Não é Fim, de um pastor da minha igreja, né? E eu terminei de ler ele hoje. E é verdadeiramente isso. Vivemos fases, mas não é o fim. Né? Se a gente acreditar que essa fase que a gente está vivendo é o fim, a gente deixa de ter esperança. A nossa esperança se acaba. Porque se aqui é o fim, se esse problema, essa enfermidade, essa falta de gerar filhos, essa falta de emprego, a fome, né? Se eu acreditar que isso é o fim, eu acabo com a minha esperança. Né? Eu não posso acreditar. A fase não é o fim. Eu amei ler esse livro. Eu falei aqui no outro dia. Quem precisar aí pode me chamar que eu passo aqui o contato certinho. Que é um livro maravilhoso. E verdadeiramente nós vivemos em fases, né? Só que se toda fase a gente acreditar que é uma pausa de Deus ali, que Deus tá acabando ali com tudo, a gente não vive o resto, a plenitude daquilo que Ele tem pra nós, né? Para Jó, os amigos dele só o consolaram com palavras vazias. Que o Senhor possa nos dar sabedoria para ajudar as pessoas a ter conselhos de Deus. Quantas vezes a gente fala aquilo que está na nossa boca e não aquilo que Deus colocou no nosso coração para falar. Que a gente possa, sabe, vigiar. Ter, assim, uma vida de oração mesmo. Para falar para as pessoas aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, na nossa mente. Sabe, buscar a palavra. É a palavra que nos alimenta. E que nós possamos ter humildade também de pedir ajuda para as pessoas certas quando precisamos. Conselhos de Deus, como eu sempre falo, tenha amigos de Deus. Eles vão te aproximar da palavra do Senhor. Eles vão te fortalecer no momento que você precisar. Eles vão te ajudar, te encorajar. Precisamos ter amigos de Deus. E para nossa reflexão aqui sobre tudo que falamos hoje, né, sobre essas palavras vazias, né, nós vamos lá em Efésios, lá nas cartas, no finalzinho lá da nossa Bíblia, lá nas cartas. E nós vamos ler aí Efésios 4, do 25 ao 29, para que fique bem fixo na nossa ideia, na nossa mente, né? A ideia do que temos que falar, né? Que nós possamos vigiar, né? Em tudo que a gente fala, em tudo que a gente ouve também, né? Então, Efésios 4, do 25 ao 29. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade ao seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa, para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E da nossa boca só possa sair palavras de bênção. Você tem palavras de bênção na sua boca. Que caso você não tenha, você se sente vazio, vai ler a Bíblia. A Bíblia está cheia de palavras para nos encher da presença do Senhor. Que possamos trazer palavras que tragam edificação. É isso que está dizendo aqui. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente que for para edificação, conforme a necessidade. Transmita graça aos que ouvem, que através da sua vida as pessoas possam sentir Deus próximo delas, sabe? Que você possa transmitir aos que te ouvem num simples bom dia, com um sorriso no rosto, que eles sintam Deus pertinho, sabe? Esse é o meu desejo hoje, e eu oro para que seja assim na sua vida também, que através da nossa vida a gente possa transmitir o amor de Cristo. Esse é o nosso objetivo, trazer Deus para perto das pessoas. Que você tenha um dia, uma tarde ou uma manhã muito abençoada pelo Senhor, uma noite de descanso. Não sei que hora você vai ver esse vídeo. Que o Senhor possa nos abençoar para estarmos aqui amanhã, para a honra e glória do Senhor, lendo a palavra dele dia após dia. Em nome de Jesus. Deus abençoe.